E aí, beleza? Que segredos uma cidade que é impossível de sair esconde? Em From, série da Epix de 2022, além de uma cidade misteriosa e pessoas que não fazem a mínima ideia de onde estão, segredos sombrios sobre elas começam a surgir. E para piorar, criaturas que atacam à noite devorando pessoas. E nessa segunda parte veremos que não são apenas as criaturas que matam, mas influenciam outras pessoas a fazerem isso, mostrando que até os moradores podem ser cruéis e assassinos. No! Let me go! You don't understand! Meu Deus do céu! Essa família, os Matthews, se perderam na estrada e acabaram chegando nesta pequena cidade do interior, que aparentemente era uma cidade normal, com moradores e um pouco abandonada, mostrando muita curiosidade quando pessoas diferentes aparecem por ali. O problema é que nem mesmo os moradores sabem onde estão, pois todos que chegam nela não conseguem sair. Que parece estranho, mas a estrada que sai da cidade leva novamente para ela, te fazendo andar em círculos e sempre dar no mesmo lugar. E claro, isso faz qualquer um ficar estressado. Nisso, a família Matthews, querendo sair desse lugar a todo custo, acabaram sofrendo um acidente, ficando com seu motorhome capotado na mata. Mas isso não era o pior problema, pois à noite, misteriosamente, pessoas sorridentes apareciam. E quem não tivesse os amuletos de proteção, outro elemento desta série, seria devorado por elas sem piedade, que como se não bastasse, é outro mistério perturbador deste lugar. Oh God, Jim, no, no, no! Meu Jesus amado. Os personagens principais desta história são o xerife Boyd Stevens, que toma conta como pode da cidade, junto com seu parceiro, o policial Ken Lee, e sempre orientado pelo padre Cart. Já o filho de Boyd, Ellis, junto com Donna, cuidam da outra parte da cidade, uma casa da colônia, onde lá as pessoas preferem ficar juntas e não em casas. Um lance de cooperação e compartilhamento. E a família Matthews, que acabou sendo resgatada de seu acidente, conhecemos Jean, sua esposa Tabitha e seus filhos, Julie e Ethan. E depois de conhecerem as regras, deveriam escolher onde queriam ficar. Jean, Tabitha e Ethan preferiram a cidade, mas Julie queria ficar na casa da colônia. E como ali as escolhas eram individuais, teriam que aceitar as regras. E por fim, Jade, que sofreu acidente junto com seu amigo Toby, descobriu da forma mais assustadora que todos estavam falando a verdade sobre aquele lugar sinistro, seu amigo ter sido morto e as criaturas assassinas. Ethan é um garoto muito curioso e fez os dois amigos mais misteriosos da cidade. Victor, um dos primeiros moradores dela, que é a única informação que sabemos sobre ele, que saiu de um porão com sua lancheira e encontrou todos os moradores mortos na cidade, devorados pelas criaturas em uma das noites. E foi o único que viu pela primeira vez o garoto de branco, que é outro elemento bastante misterioso dessa série, que foi o mesmo garoto que apareceu para Ethan, acenando da janela, mostrando que ambos de alguma forma tinham uma ligação. Mas Victor causava em Julie bastante medo, por ser um cara que fazia desenhos estranhos e era bastante esquisito. Bom, não era só Victor que era enigmático, mas Sarah Myers, que se mostrou outro personagem relevante desta série, pois ouvia vozes e na noite que a família Matthews chegaram, além de matar Toby, deixou a porta para que as criaturas devorassem quem estivesse dentro do asilo, dizendo para o seu irmão que as vozes pediram para fazer isso, pois era a única forma de sair daquele lugar. Que eu fiquei na dúvida como matar pessoas poderia te tirar deste lugar sinistro, que talvez seja o maior drama da série. Não saber onde está e nem quanto tempo irá durar neste lugar. Que eu pensei que talvez esse drama tinha deixado a cabeça de Sarah zoada, mas o único que achava que aquele lugar era uma aventura era Ethan, que para ele era apenas umas férias em um lugar diferente.
diferente. Bom, que fala a verdade, se você tivesse num lugar como esse, com certeza ia querer pensar igual, né? É claro. Mas Victor queria mais informações de Ethan sobre o garoto de branco. Segundo ele, era a chave para sair daquele lugar. Mas Jim não estava feliz de um marmanjo daqueles ficar conversando com seu filho. E estressado, expulsou da cafeteria naquela manhã. Mas o que intrigava ainda mais Jade, buscando respostas sobre este lugar, além do monstro que ele viu misteriosamente na caverna desaparecer, era que Lee mostrou o mapa dos Estados Unidos. Cada alfinete mostrava as pessoas que estavam ali e o ponto exato onde avistaram a árvore e os corvos. E quando voltaram para a estrada, acabaram naquela cidade. E por isso era impossível saber a localização daquele lugar. Claro que achou aquilo impossível e não iria ficar parado aceitando tudo aquilo que colocavam na sua cabeça. E para ele era alguém ou alguma organização que estava fazendo aquilo com eles. E iria descobrir de uma forma ou outra. Mesmo lhe dizendo que todos que fizeram isso antes acabaram enlouquecendo, vendo sinais, visões em suas cabeças e de alguma forma acabaram morrendo, pois não aceitavam o lugar onde estavam. Mas o rádio da polícia deu sinal, e isso para Jade era uma esperança. Mas Lee sabia que sempre o rádio fazia isso. E não só ele, um rádio antigo dos anos 60 da cafeteria ligava misteriosamente, enquanto as pessoas comiam. I'll be damned. Já Victor precisava falar com Ethan, pois o garoto de branco apareceu para ele quando era mais novo e sabia que ele era a resposta para tudo. Então aproveitou enquanto Tabitha e Jim discutiam sobre seu relacionamento e Victor levou Ethan para a floresta e provavelmente ele lá encontraria o garoto de branco, que até o viram, mas ele rapidamente desapareceu mata dentro. E lá ainda procurando, Victor mostrou a Ethan a árvore longínqua, que na verdade era um portal e tinha várias dessas espalhadas pela cidade, mas era muito raro e difícil de encontrar. Onde ele jogou uma pedra com uma carinha desenhada nela, e em poucos minutos ela caiu do céu, explicando para Ethan que descobriu essa árvore quando era criança e funcionava tanto com o objeto quanto com pessoas. O único problema é que você nunca saberia onde nem quando ela iria voltar. E pior que isso, se realmente voltaria. Que tá aí outro mistério desta série, a árvore com o portal. Nossa! Mas Jim e Tabitha perceberam que Ethan tinha sumido e foram atrás dele mata dentro. Neste momento, Victor começou a ouvir um latido de um cão, que ele só viu quando era criança junto com um garoto de branco e vários corpos espalhados na cidade. E com medo que ele aparecesse novamente, saiu daquele lugar. E olha só que coincidência, não só o cachorro, mas vários apareceram na mata, cercando Jim e Tabitha. Mas Victor tinha uma arma e espantou os cães, devolvendo Ethan para eles, dizendo que não era uma pessoa má, só precisava da ajuda de Ethan para sair daquele lugar, sumindo mata dentro. E nesta série mostrou como realmente Victor viu o garoto, no meio daquelas pessoas mortas e o cachorro latindo para ele. Mas o garoto de branco o chamou para o brinquedo de carrossel, e foi ali a última vez que Victor viu o garoto de branco. Que loucura! Mas o desenrolar desse episódio é para mostrar que Victor percebeu que poderia acontecer tudo novamente e começou a cavar algumas covas prevendo o que viria no futuro. Boyd, por sua vez, tinha retirado o corpo de Frank do caixote, a punição maior de um crime na cidade, que por imprudência, como vimos no último episódio, Frank deixou sua família para as criaturas devorarem, e essa foi sua condenação. Então Jim falou de Victor para ele, que estava importunando seu filho e ainda andava armado. Mas existiam regras e Victor fazia parte da casa da colônia e era a responsabilidade de Donna e seu filho. Mas os convidou para o almoço e depois de comer sei lá o que,
tivemos o misterioso contato de Sarah com as vozes em sua cabeça, que dessa vez queria algo terrível, que matasse o pequeno Ethan, mostrando essa mensagem em seu braço e logo em seguida caindo no chão em convulsão. Nossa senhora! Com isso, Sarah acabou aos cuidados da única enfermeira da cidade, Christy, que não sabia muito bem o que ela tinha, mas precisava descansar. Jean, ao chegar em casa, queria colocar algumas perguntas para serem respondidas na parede, como onde eles estavam e outras várias questões parecidas. Que parece bobo, mas fazer perguntas em um lugar desse pode te fazer entender algumas coisas que ainda não enxergou. Mas na verdade, escreveram em toda a parede e nada de respostas. Mas o irmão de Sarah, Nathan, sabia que ela estava conversando com espíritos e isso seria muito perigoso. E realmente era. Depois de se recuperar, estava com um bisturi que roubou da enfermaria, indo até a casa dos Matthews, pedindo para brincar com Ethan. E sabemos o quanto essa garota é perigosa. E olha que Nathan até criou coragem de falar isso para o padre. O plano de Sarah era levar Ethan para conhecer os animais que eles cuidavam na cidade, pois isso era o que ela e seu irmão faziam antes de pararem lá. Mas em resumo, ela enganou Tabitha e, prendendo no celeiro, iria atacar o pobre garoto. Mas Nathan chegou a tempo de acontecer uma tragédia. E na verdade aconteceu não com o pequeno Ethan, mas sim com seu irmão, que acidentalmente Sarah cortou o pescoço dele. No! Let me go! You don't understand! Já era. O lance é que ela fugiu e o pobre Nathan não aguentou, sendo mais uma morte misteriosa naquela cidade. Que isso colocou uma questão na cabeça de Tabitha, já que todos ali viram a mesma árvore e os mesmos corvos. Escreveu na parede a teoria mais aparente desta série. Será que sobreviveram ao acidente? Que foi a minha primeira teoria, que estão num purgatório ou no próprio inferno, mas algo tão sobrenatural assim estragaria todo esse suspense criado sobre este lugar, e seria o mesmo final de uma outra série que começou bem, mas com o final assim acabou estragando tudo. Mas algumas horas se passaram. E se Sarah não aparecesse até anoitecer, teriam certeza que ela nunca mais voltaria, pois as criaturas a devorariam. Só que descobrimos onde ela estava, sendo refém em um porão da igreja, onde o padre a escondeu. Que olha, essa série gosta de brincar com a nossa imaginação, pois Jean foi arrumar um fio do abajur e detalhe, não tinha fio, apenas o plástico. E as tomadas da casa não faziam sentido, como se não tivesse energia de fato. Mas nesse momento Jade entrou na casa e precisava da ajuda de Jean para desmontarem o rádio do carro, para ver se conseguiam ligar aquele rádio amador que até agora não era uma má ideia. Só precisavam de um lugar alto como uma árvore para isso. E Jean até conseguiu montar, já que era engenheiro. O único problema para Jean era aguentar Jade, que era um cara bem chato, viu? E já o padre estava mais louco que o Batman do filme novo, pois queria explicar para Sarah sua teoria que tinha a ver com a Bíblia, que era composta por 72 livros, e acreditavam que estavam ali, pois seriam o livro 73 e fariam parte de um propósito muito maior. Perguntando para Sarah se era isso que os espíritos queriam. Mas acho que esse lugar deixava as pessoas eram malucas pelas visões, como Jade, que estava quase pronto para ligar o rádio amador e começou a ver corpos pendurados nas árvores, derramando sangue em cima dele. E pior que isso, um soldado começou a persegui-lo pela floresta, até o atacando. Só que por sorte era apenas uma visão. Hey. What the fuck? O lance é que Jade viu um símbolo e mudou de ideia sobre o rádio, já que era um cara bastante impulsivo na série, mudava constantemente de opinião, enquanto Jean estava tentando falar com alguém no rádio amador, e sem sucesso foi para casa.
Já Jade foi até o restaurante desenhar os símbolos que viu, e a senhora Shen Liu mostrou a ele um caderno com os mesmos símbolos, provando que alguém também tinha escrito aqueles desenhos. Sarah disse ao padre que não fazia ideia do que ele estava falando, que apenas os espíritos pediam para ela matar pessoas, pois era o único caminho para sair daquele lugar. Enquanto falava isso, começou a receber visões no mesmo momento, desenhando para o padre um dos seus segredos sinistros de quando ele chegou na cidade, onde ele tinha enterrado uma garrafa, uma roupa de padre toda suja de sangue e uma barra de chocolate, que era exatamente isso que Sarah desenhou para ele. Que olham esses 3 episódios, infelizmente não tinha nada de monstros, apenas apresentou os mistérios das pessoas, como Tabitha achar uma pulseira de Jin na despensa do restaurante, que ela tinha dado para ele quando se conheceram. E o mistério era como essa pulseira foi parar naquele lugar. E bom, só saberemos no decorrer desta temporada, mas para deixar um gostinho de suspense no final desta segunda parte, um dos moradores da casa da colônia estava apaixonado por uma das criaturas, uma moça sorridente e bonita, deixando flores para ela. Mas sua intenção nós sabemos bem, e fez um pedido especial para ele. They're so beautiful. I'm so glad you like them. When can I come inside? Bom, galera, esses foram os episódios 4, 5 e 6 de From, série da Epix, que traz episódios semanais, e por isso eu demorei para postar esse vídeo. Que apesar do desenrolar legal, achei que a série seria mais de terror do que suspense, que não perde o encanto. Mas esses episódios sem os monstros devorando as pessoas perde um pouco da graça. Claro, os próximos episódios com certeza terá sangue e muita violência, e eu trarei com certeza para o canal. E minha teoria atualizada é que eles estão em algum lugar de experimento, e seres apenas aprisionam eles como gados para se alimentar depois. Que eu sei que é loucura, mas lembre-se, é apenas uma teoria.